Lucas 6 é um capítulo profundo e rico, onde Jesus ensina sobre os princípios do reino de Deus, frequentemente desafiando convenções religiosas e sociais da época. E é isso o que nos encontramos em Lucas 6. 1. Jesus é Senhor do sábado. Lucas 6, 11. 2. A escolha dos 12 apóstolos. Lucas 6, 16. 3. O sermão na planície. Lucas 6, 49. Essa seção é similar ao Sermão do Monte em Mateus 5:7, mas com algumas diferenças. A. As bem-aventuranças e os ais. Lucas 6, 26. B. Amar os inimigos. Lucas 6, 27-36. C. Não julgar, mas perdoar. Lucas 6, 37-42. D. A árvore e os frutos. Lucas 6, 43-45. E. Os dois fundamentos. Lucas 6, 46-49. Reflexão final. Lucas 6 é um chamado à contracultura do reino de Deus. Jesus desafia o status quo, priorizando a compaixão, o perdão e a autenticidade. Ele nos convida a examinar nossos corações, a amar de forma radical e a viver de acordo com seus ensinamentos, construindo uma vida firme na rocha. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. E aconteceu que num sábado ele passava pelas semeaduras, e os seus discípulos colhiam, e debulhava as espigas esfregando-as com as mãos. E alguns dos fariseus disseram: por que fazem o que não é permitido aos sábados? E respondendo Jesus, para eles disse: nunca lestes isto, o que fez Davi quando ele teve fome, e os que com ele estava, como entrou na casa de Deus, e tendo tomado os pães da proposição, comeu e deu aos que com ele estava, os quais não é permitido comer, senão somente os sacerdotes. E disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aconteceu ainda, em outro sábado, ele entrou numa sinagoga e ensinava. E estava ali um homem, e a sua mão direita era ressequida. E observavam-no os escribas e os fariseus, se no sábado curaria, para acharem em que acusá-lo. Mas ele sabia dos diálogos deles, e disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta e coloque-se presente no meio. E tendo levantado-se, foi. E disse Jesus para eles: vos pergunto, se é permitido no sábado fazer o bem, ou fazer o mal, salvar a alma, ou destruí-la? E olhando para todos eles em redor, disse-lhe: estenda a tua mão. E assim ele o fez, e foi-lhe restaurada a mão. Mas eles se encheram de loucura, e conversaram uns para com os outros o que fariam a Jesus. Mas aconteceu que saiu ele para o monte orar entre aqueles dias, e esteve em oração a noite toda a Deus. E quando se tornou dia, dirigiu-se aos seus discípulos e escolheu os seus 12, os quais também os nomeou de apóstolos: Simão, o qual também foi nomeado de Pedro, e o seu irmão André, e Jácobe e João, e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Jácobe de Alfeu, também a Simão, chamado o Zelote, e Judas de Jacobe, e Judas Iscariotes, o qual tornou-se o traidor.
E desceram com eles também uma muitíssima multidão de seus discípulos. Também uma muitíssima multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom. Eles vieram para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía poder, e curava a todos. E ele, levantando os seus olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora choram, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos limitando, e insultar o vosso nome, e expulsarem como se fosseis o mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se naquele dia e saltem de alegria. Vejam que muito será a vossa recompensa no céu, porque, segundo eles, os vossos pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, que quando todos os homens disserem o bem de vós, porque, segundo eles, os vossos pais fizeram aos falsos profetas. Mas aos que ouvem, vos digo: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir num lado do queixo, oferece-lhe também o outro, e ao que houver te tirado a capa, também não negues a túnica. Dá tudo o que te pede, e ao que houver tomado o que é teu, não exija de volta. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei a eles igualmente. E se amardes aos que vos amam, qual será o vosso mérito? Porque também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual será o vosso mérito? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes de quem esperais receber, qual será o vosso mérito? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber o mesmo. Todavia, amai aos vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem desesperar-se, e será muito a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é magnânimo com os ingratos e maus. Seja compassivo, como é compassivo o vosso Pai. E não julgueis, e nunca sereis julgados, e não condeneis, e nunca sereis condenados. Liberte, e sereis libertos. Dai, e vos será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante, deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. E lhes disse também uma parábola: a capacidade de um cego conduzir outro cego. Ambos não cairão no buraco? Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem treinado será como o seu mestre. Mas por que vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave no próprio olho? Como poderás dizer ao teu irmão: irmão, permita-me tirar o cisco no teu olho, o mesmo. Não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa
que produza frutos podres, nem a árvore podre produzirá de novo frutos bons, porque os próprios frutos de cada árvore são conhecidos, porque não se ajuntam dos espinheiros figos, nem se colhem dos arbustos uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, profere o bem, e o mal, profere o mal, porque a sua boca fala do que há abundantemente no seu coração. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa e que cavou bem fundo e lançou o fundamento sobre a rocha. Mas ocorrendo uma enchente, transbordou o rio naquela casa, e não prevaleceu a ponto de abalar ela, por causa que ela foi bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra sem fundação, o qual o rio transbordou, e logo sucumbiu, e ocorreu uma grande fenda naquela casa. Obrigado por assistir ao vídeo, espero que tenha gostado. Se foi de seu agrado, não esqueça de dar um like e compartilhar o Evangelho de Lucas em áudio para que mais pessoas possam ouvir.